Olá, sexto ano! Tudo bem com vocês? Meu nome é Isabela Moreira, sou sua professora de ciências. Vamos ver comigo o que nós vamos estudar na aula de hoje? Então vamos! Na nossa aula de hoje vamos estudar movimento do corpo humano, parte 2. Estamos na nossa 9ª semana do PET 3. E na aula de hoje nós iremos compreender que a estrutura de sustentação e a movimentação dos animais resultam da integração entre os sistemas muscular, ósseo e nervoso. Então, na nossa aula passada, nós focamos muito no sistema esquelético, nos ossos do corpo humano. Já na aula de hoje, vamos falar um pouco mais do sistema muscular. Sistema muscular. Os músculos são elementos ativos do movimento do nosso corpo. A musculatura não apenas torna possível o movimento, como determina a posição e a postura do esqueleto. Então, para que o movimento aconteça, é preciso do osso, interação com o impulso mandado pela medula espinhal e também o sistema muscular que vai reagir a esse impulso. São estruturas que cruzam uma ou mais articulações e pela contração são capazes de transmitir-lhes movimento. Representam cerca de 40 a 50% do nosso peso corporal. Hoje os médicos eles preocupam muito com a nossa massa magra, O que é quando a gente fala massa magra? E que na academia as pessoas falam assim, nós vamos malhar para poder desenvolver a massa magra. É o quê? É desenvolver o sistema muscular. E é importante fazer atividade física e treino, que você tenha esse ganho de massa, para que você tenha saúde, para que você possa fazer os seus movimentos com qualidade, com precisão. Você vai melhorando o seu tônus muscular, a sua resistência. Então, totalmente ligada à sua saúde. Os músculos. Então, os músculos, eles são diferentes e a gente tem 3 tipos de musculatura. Então, o primeiro tipo de musculatura é o músculo estriado esquelético. Os movimentos do músculo estriado esquelético, ele é voluntário. Então, o que quer dizer que o movimento é voluntário? Significa que ele é consciente. Você movimenta o seu braço, sua perna, se você quiser. Se você quiser correr, pular, saltar, andar, tudo isso é um movimento consciente e voluntário. E quem vai realizá-lo é a nossa musculatura estriada esquelética. Já a musculatura do coração, por exemplo, é uma musculatura estriada cardíaca. Ela é involuntária, ou seja, inconsciente. Mesmo quando você está inconsciente, dormindo, por exemplo, o seu coração continua batendo. Então, o movimento dos batimentos do coração é involuntário. Os nossos órgãos internos também têm movimento. Aqui eu tenho, por exemplo, o intestino delgado. Para que o alimento, o bolo alimentar, ele percorra o intestino delgado e o grosso e ele saia aqui nas fezes, é preciso que o intestino também realize um movimento. E esse movimento também é involuntário. Mesmo inconsciente, mesmo dormindo, os seus intestinos continuam funcionando, os seus órgãos internos continuam funcionando, certo? Então, vamos lá. Musculatura não estriada ou lisa, que também é um sinônimo, ela é involuntária.
Muito bem. Os músculos. O corpo humano possui mais de 600 músculos estriados que recobrem o esqueleto. Os músculos são formados por células alongadas que têm a capacidade de contrair e relaxar. Então, o movimento dos nossos músculos vai ser relaxamento, aliás, contração e relaxamento, contração e relaxamento. Os músculos estriados esqueléticos se prendem aos ossos e cartilagens do esqueleto, formando o sistema locomotor. A ligação dos músculos aos ossos é feita por estruturas resistentes, em forma de cordões, que são também chamados tendões. Então aqui, ó, essa parte branca aqui, ó, que nós estamos vendo, são os tendões. E eles vão ligar a musculatura, que eu estou aqui em vermelho, ao osso. Para o quê? Para realizar o movimento. Como o movimento acontece? Então, o sistema nervoso, ele envia impulsos nervosos conduzidos pelos neurônios para os músculos, fazendo-os contrair e provocando o movimento do corpo. Então, aqui, ó, eu tenho um neurônio. O neurônio, eles têm um estímulo, ele vai transmitir o impulso vai caminhar nessa direção até chegar nas células musculares. Quando chega nas células musculares, elas vão ter o quê? O estímulo do movimento. Ah, professora, então quer dizer que o movimento que eu tenho, ele é um estímulo que passa do meu sistema nervoso central, caminha, né, pela minha medula espinhal, chega até a minha musculatura e aí que minha perna reage? Sim. Só que isso acontece em fração de segundos, em milésimos de segundos. É muito rápido, mas esse é o caminho da nossa resposta de movimento. Como o movimento acontece? Então, muitos músculos trabalham aos pares. Quando o músculo se contrai, o outro relaxa e vice-versa. Então, aqui nós estamos observando dois músculos aqui do braço, o tríceps e o bíceps. Quando o tríceps se contrai, o bíceps se estende. E aqui eu tenho o contrário. Quando o bíceps se contrai, o tríceps ele se estende, ele fica relaxado. Então, é dessa forma que o movimento vai acontecendo. Quando um músculo que vai acontecer aos pares, quando um relaxa, o outro contrai. Quando um contrai, o outro relaxa. Ato reflexo. Os atos reflexos são respostas involuntárias, rápidas, que envolvem apenas a medula espinhal. Então, numa resposta completa, vamos pensar assim, esse estímulo ele tem que chegar no encéfalo, passar para a medula e a medula interagir, né, com os nervos, o nervo passa o estímulo para a musculatura, o músculo responde e tem essa resposta. Só que no ato reflexo não vai passar pelo encéfalo. Então vai ser uma resposta da medula involuntária. Podemos observar esse reflexo quando, por exemplo, encostamos nossa mão em uma panela quente. Quando a gente encosta nossa mão na panela quente, a gente encosta rapidamente, a gente tira. Essa resposta é muito rápida, ela não passa pelo encéfalo, ela é apenas medular.
Então, rapidamente nós tiramos a mão do local, antes mesmo da sensação de dor ser processada em nosso cérebro. Isso ocorre graças a essa resposta rápida da medula espinhal. Então, vamos entender aqui, através dessa figura, o ato reflexo. Pessoal, como que chama essa estrutura aqui? É a nossa medula espinhal. Como que eu estou vendo a medula espinhal? Da seguinte forma. Lembra lá do nosso modelo da coluna? A gente observa aqui, ó, em amarelo, a coluna espinhal. Só que foi feito um corte com ela nessa posição. Então, a coluna nessa posição, nós vamos observar essa estrutura aqui que está ampliada neste desenho aqui, ó, tá? Então, ali é a nossa medula. Então, vamos lá. Quando a gente coloca o dedo na panela, é um estímulo para a musculatura. Esse estímulo, ele vem para a medula, os neurônios sensoriais vão perceber que aconteceu isso e vai acionar diretamente os neurônios motores. Esses neurônios motores vão passar um sinal direto para o músculo para ter a resposta de retirar o dedo da panela quente. Então, esse ato aqui, vamos imaginar, aqui está quente. Tirei, é só resposta da medula. Ele não passa pelo encéfalo. E isso é chamado ato reflexo. A saúde do sistema locomotor. Primeiro, gente, cuidado com a postura. Olha como que a nossa coluna normal ela deve ficar, ela deve posicionar. A gente tem que sempre tentar manter a coluna ereta. Muitas dores de coluna que as pessoas têm podem ser ligadas a vários fatores. Isso é o médico que vai investigar. Mas, em alguns casos, pode ser relacionado com a má postura. Se for uma questão de má postura, é importante a gente tentar corrigir a nossa postura para evitar problemas futuros. Então, quando a coluna ela tem uma curvatura exagerada, né, nessa parte dorsal, é chamado de hipercifose. Quando a pessoa tem uma curvatura na região lombar, é chamado hiperlordose. Quando a pessoa tem costume de sentar torto, né? E a coluna faz essa curva aqui lateral, é chamado de escoliose. Então, pessoal, mais uma vez, cuidado com a postura. Muitas vezes, né, em alguns casos, não todos, como acabei de falar, dor na coluna, procure sempre o médico, mas em alguns casos, com a postura correta, você pode evitar algumas dores na coluna e algumas dessas curvaturas. Cuidados com a saúde. Mantenha as costas retas e a cabeça erguida ao caminhar. Essa é a primeira dica. Cabeça erguida, coluna reta. Mantenha essa postura ao apanhar algum objeto no chão, dobrando apenas os joelhos. Muitas vezes eu já observei pessoas que vão pegar objetos ao chão e encurva toda a coluna, ao invés de dobrar os joelhos. Isso, pessoal, pode causar uma lesão na sua coluna. Então, fazer o agachamento correto é também um cuidado com a sua saúde. Por isso que também é importante a gente fazer, né, atividade física, porque a atividade física nos ajuda a ter resistência muscular para a gente poder abaixar, para a gente poder agachar e realizar os movimentos do dia a dia que a gente precisa fazer.
Também, para nós cuidarmos da nossa saúde, evitar carregar objetos pesados, forçando apenas um lado do corpo. Mantenha o objeto próximo ao corpo. Pratique exercícios físicos com regularidade, sempre sob orientação de especialistas. Esse especialista, pessoal, que orienta a gente a fazer exercício físico é o professor de educação física. É ele que nos ajuda, que nos orienta, que fala, né, assim, qual que é o exercício mais adequado para cada situação. Além disso, durma em colchões firmes, com elasticidade adequada ao seu peso e altura. Os travesseiros não podem ser altos demais, devem ter somente a espessura mínima para manter o pescoço alinhado. Controle o seu peso, mantenha uma alimentação saudável. Descasque mais, desembale menos, consuma mais frutas, verduras e legumes e menos alimentos industrializados. A obesidade, ela favorece o aparecimento de problemas na coluna. Vamos para as nossas atividades? Número 1. A poliomielite é provocada por um vírus que se instala no sistema nervoso e destrói os neurônios. A doença pode ser prevenida através da vacinação. Explique por que essa doença pode causar a paralisia muscular. Então, o vírus que causa a poliomielite, ele destrói os neurônios, que consequentemente provoca a paralisia e a atrofia dos músculos dos movimentos voluntários. Então, ela vai provocar a paralisia e atrofia dos músculos de movimentos voluntários. Dois, diferencie coluna vertebral e medula espinhal. A nossa coluna vertebral, ela é formada de tecido conjuntivo ósseo. Já a nossa medula espinhal, ela é formada de tecido nervoso, certo? Então, a coluna vertebral é a parte óssea e a medula espinhal é a parte aonde eu vou encontrar tecido nervoso. Como se chamam os ossos que formam a coluna vertebral? Eles são chamados vértebras. Na aula de hoje, nós aprendemos sobre a interação entre os sistemas locomotor, muscular e nervoso. Essas são as referências do nosso trabalho. Continuem fazendo os seus exercícios e a gente se encontra na nossa próxima aula. Um abraço e até a próxima.